Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre rebaixamento do nível de consciência, o paciente rebaixado no pronto-socorro, como que aborda, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente se preocupa. E para tratar desse tema comigo, sempre ela, a nossa co-host oficial do Pod Raiz, doutora Luísa Brown. Seja bem-vinda, Lu. Fala, Léo. Tudo bem, galera? Vamos falar desse tema aí agora, rebaixamento do nível de consciência, né, Léo? É isso aí. Esse é o nosso podcast do Emergência Raiz. Meu nome é Leonardo Goltara e hoje a gente vai falar sobre o paciente que chega rebaixado no pronto-socorro. Luísa, como é que é o paciente que chega rebaixado no pronto-socorro? Assim, quem é esse paciente? Léo, eu gosto de falar que tudo tá na palavra, né? Então, assim, rebaixamento do nível de consciência. O que seria esse nível de consciência, né? A gente conhece a consciência como a percepção de si e do ambiente. Quando isso, de alguma forma, está alterado, seja para baixo, quando eu penso até num estágio comatoso, em que esse paciente não tem percepção de si, não tem percepção do ambiente, até um estágio alerta e até mesmo hiperalerta. Então, eu tenho graduações de alterações que levam esse paciente a invadir o meu PS, invadir minha sala vermelha e, por algum motivo, comover e entrar para esse atendimento na emergência, né? Invadir? No caso, ser invadido, né? Porque ele está rebaixado, ele não vai ele mesmo invadir, mas ser levado à sala de emergência, levado. É o famoso paciente desovado na sala de emergência. Desovado. Né? Doutor, ele não acorda, ele não reage. E para esse paciente que chega na sala de emergência, a gente já fez aqui o episódio sobre abordagem inicial do paciente crítico, a gente explicando ali o passo a passo, como o emergencista raciocina. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje também, porque está envolvido nesse paciente também. Mas a gente tem sempre uma preocupação muito rápida nesse paciente de correr para ver sinal vital, para não perder e confundir eventualmente, porque às vezes acontece, já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você também. Doutor, o paciente chegou, está rebaixado. E aí você vai ver o paciente, ele não está rebaixado, ele está parado. Acontece, é raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Então, assim, esse paciente que chega na emergência, chega rebaixado, supostamente rebaixado, é importante que para ele a gente tenha em mente que a primeira coisa que a gente tem que correr e ver para esse paciente é sinal vital. E aí, assim, a gente fala dos sinais vitais, os 4 sinais vitais clássicos são importantíssimos. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura axilar. Mas a gente precisa necessariamente acrescentar 2 sinais vitais ali como emergencista para esse paciente que chega rebaixado. A gente precisa necessariamente colocar um oxímetro de pulso, que na sala de emergência, no APH, baratíssimo, em qualquer drogazil da vida, qualquer droga raia, do Pacheco da vida, você compra um oxímetro de dedo por R$100. Ainda mais pós-pandemia, que todo mundo tinha o seu em casa. Exatamente, então o oxímetro não tem como não ter. É uma coisa que as pessoas usam até em domicílio, quanto mais num atendimento de emergência, seja um atendimento pré-hospitalar ou intra-hospitalar. Então, medir os 4 sinais vitais clássicos, medir a oximetria de pulso e medir uma sexta coisa, né? A oximetria de pulso é a 5ª, medir uma sexta coisa que também as pessoas têm em casa e que a gente não pode jamais deixar passar num paciente rebaixado, que é medir glicemia capilar. Famoso, uma um glicemia, copo d'água e uma glicemia capilar não se nega para ninguém. É isso. Tem que fazer a glicemia capilar. Você não pode ser o imbecil que vai perder o diagnóstico de uma hipoglicemia, porque não é aceitável você abordar paciente rebaixado e esquecer da hipoglicemia, embora, infelizmente, ainda aconteça muito. A gente abre suspeita de AVC com a glicemia de 20. O pessoal liga para o SAMU, Luísa é médica, trabalha também como médica reguladora do SAMU. O pessoal liga para o SAMU, o paciente está com AVC, vem cá tirar para levar para o centro de trombólise. E aí a gente
O regulador do SAMU pergunta: Quanto tá a glicemia? ah, peraí, não sei, não medi. Peraí que eu vou fazer aqui agora. Faz a glicemia aí pra gente. Ops, daqui a pouco eu ligo de volta, tá? Doutor, deu 20. Então corrige a glicemia do paciente, depois você me liga, porra. Nem se abre pra conversar no hospital, a gente nem consegue abrir um chamado se não falar da glicemia. Então, assim, o paciente chegou no pronto-socorro com um suposto rebaixamento do nível de consciência. Primeira coisa, verificar sinais vitais, incluindo nos sinais vitais oximetria de pulso e glicemia capilar. Feito isso, qual que é o próximo passo, Lu? Eu falo que a grande dica, Léo, foi até o que você comentou, que a gente não sabe... A emergência é muito isso, né? Qualquer um, qualquer coisa, qualquer momento. E o rebaixamento do nível de consciência, ele entra dentre as grandes síndromes aí da emergência, porque a gente não sabe o que pode esperar, né? Eu posso encontrar desde um paciente parado até uma hipoglicemia, então esse paciente de alguma forma comove, e por isso ele entra na minha sala de emergência e ele é automaticamente aí numa equipe preparada, monitorizado. A gente coleta esses sinais vitais, a gente coleta a glicemia, a gente mede uma saturação para avaliar de forma geral as causas principais que matam aquele paciente. Então isso é basicamente a avaliação inicial. E aí o que eu preciso e que eu gosto sempre de falar é sobre o nosso mindset, né, Léo? O que muda na visão do emergencista quanto a essa avaliação inicial de um paciente com rebaixamento? Eu acho que o emergencista ele sempre foca nas principais causas que levam esse paciente a óbito. Então, são as principais causas fatais relacionadas ali ao rebaixamento do nível de consciência. Seria esse... Pensar no pior primeiro. Pensar no pior primeiro. Acho que essa é a grande dica. E nesse pensar no pior primeiro, a gente já vai ter em mãos os sinais vitais. Então, talvez o próximo passo é entender, buscando as causas, buscando aquilo que pode matar ou sequelar esse paciente. Quando a gente fala de rebaixamento, acho que está muito mais também voltado às sequelas, né? Mas entender essas causas e como a gente consegue fazer isso, né? O paciente não é cooperativo, muitas vezes não conversa, tá ali desmaiado. E aí a grande dica que eu dou é: tente coletar o máximo de história possível. Com familiar, com transeunte. Alguém trouxe esse paciente. Com SAMU. Com SAMU. Alguém trouxe esse paciente. Exatamente. Quem trouxe vai ter o mínimo de história para ajudar a guiar. E uma dica que eu já dei em outro episódio é que eu sempre falo: paciente ruim de história, revisa as medicações. Que, pelos remédios que ele toma em casa, a gente descobre muito sobre o que o paciente tem ou não tem. Isso é importante. Então, e aí, dentro disso, tem perguntas fundamentais, que entram exatamente essas, né? Primeiro, como que aconteceu, né? Como é que esse paciente foi encontrado? Foi encontrado via SAMU, na rua, em casa? Em que situação, né? Será que tinha cartela de remédio próximo? Será que tinha bebida alcoólica? Tinha sangue no local? É um trauma, né? Esse rebaixamento, ele foi abrupto? Foi de uma hora para outra? O que o familiar que estava perto viu ou os populares que estavam ali? Qual foi o último momento que esse paciente foi visto bem? Exatamente, a pergunta clássica, né? Esse paciente, que remédio que ele toma? Ele usa fenobarbital. Será que não pode ser um pós-ictal? Esse paciente convulsionou, se debateu? E são ninguém perguntas. Convulsionou, ninguém viu e a gente está vendo agora só o pós-ictal. Exatamente, muito importante isso. Então, assim, tem algum sintoma associado? Esse paciente teve uma cefaleia súbita? Vomitou, chegou urinado para você? São coisas que contam nessa história e também naquilo que você está vendo. E aí uma pergunta fundamental também é: quais medicações esse paciente usa? Né? Será que o SAMU tem essa informação? Algum familiar tem essa informação? Usa drogas? Bebe? Né? Precisa ser bem destrinchado essa história. A gente está pensando, quando a gente faz essa anamnese, a gente está pensando numa lista de causas possíveis para o rebaixamento, né? A gente pode falar de causas metabólicas, Sim. Onde entra hipoglicemia e outras causas metabólicas, né? Uremia, insuficiência hepática aguda, alteração de sódio, seja hiper ou hiponatremia, são causas metabólicas para alteração do nível de consciência. A gente vai falar de causas traumáticas: bateu a cabeça, tá sonolento, tomou um tiro, tá rebaixado, o que será, né? A gente pode falar de causas vasculares, o clássico AVC, seja isquêmico, seja hemorrágico, seja uma hemorragia subaracnoide. Infecção é bastante comum como causa de rebaixamento do nível de consciência, principalmente em idosos que fazem infecção e apresentam delírio hipoativo.
A gente vai ter medicamentos, né, como causa. Às vezes, nossa, minha vida quando eu fazia geriatria como especialidade principal, era muito comum ser chamado para atender um paciente que estava rebaixado em casa. E a gente ia investigar direitinho o que aconteceu. Às vezes o vovozinho tomava neuroléptico todo dia à noite para dormir. Veio um cuidador, às vezes um cuidador não tão cuidadoso assim, que estava querendo ter uma noite de paz naquela noite dele, e deu o dobro do remédio, né? E aí a gente deixou sem remédio, pediu para trocar o cuidador e o paciente começou a despertar e melhorou da demência. Isso acontece. As intoxicações, né, Léo? Epilepsia, você já falou, uma causa importante de rebaixamento do nível de consciência, porque rebaixa não só durante a crise, mas também no pós-ictal. Dentre as infecções, né, meningite, as encefalites em geral podem levar também. Sim, lembrando que as infecções, conforme você disse, podem ser do sistema nervoso central, mas podem ser infecções à distância. Exato. Uma infecção urinária, uma pielonefrite, pode dar rebaixamento do nível de consciência por delírio. Isso em idosos não é algo incomum, não. É algo que acontece com uma relativa frequência. E aí, obviamente, Léo, a gente falou da avaliação inicial, a gente falou sobre a história, né, a importância da história, pensando nas principais causas, que são essas que a gente citou, né, as grandes causas aí do rebaixamento do nível de consciência, e o exame físico, né? E aí eu conto até uma experiência recente que eu tive, Léo, no SAMU, abrindo um chamado, abriu pra gente como um traumatismo craniano, um paciente que chegou rebaixado em Glasgow 3 no hospital, e foi prontamente entubado. Não tinha familiar, a unidade que encontrou falou que encontrou na rua. E aí, a gente questionando o colega sobre o exame físico, né? Porque muda completamente se é um traumatismo craniano ou se é um rebaixamento por outras causas. E ele falou, esse paciente ele tem escoriações na cabeça. Eu vejo aqui no exame físico ele tem um hematoma periocular. E aí, fala muito a favor do traumatismo, né? E aí, a gente já ia regular ele para uma referência de trauma e tudo. E depois me liga o colega e falou, cancela o chamado. Não teve nada de traumatismo. Chegou um popular aqui e me mostrou o vídeo desse paciente. Ele é um paciente epilético que realmente caiu, mas não abateu a cabeça. Esse ferimento que ele tem aqui no exame físico é antigo. Então, provavelmente, eu entubei um pós-ictal. Entendi. Entendeu? E aí muda, porque ele deixou de ser SAMU. Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Em vez de ir para o hospital de trauma, ele vai provavelmente para o hospital de referência clínica. E muda a conduta do colega. O colega, além de ter entubado um pós-ictal, vai pensar em dentalizar ele, em fazer outras medicações, enfim. Então, muda completamente, né? E aqui cabe uma pergunta, que você estava falando assim, aproveitando até esse exemplo seu do paciente do SAMU, que estava em Glasgow 3, supostamente traumático, e depois se descobriu que era um pós-ictal. Cabe a pergunta assim, Glasgow é a maneira ideal de a gente avaliar o nível de consciência? Ou tem suas falhas? Como é que é isso? É o famoso... Chega muito essa dúvida, né, Léo? Do tipo, e aí, intuba ou não intuba? Né? Através do Glasgow, né? O Glasgow é uma escala que auxilia a gente a avaliar pacientes com rebaixamento do nível de consciência. É uma escala de consciência. Exatamente. Mas foi criado num contexto de trauma. Então, ela é muito utilizada e validada no TCE, tá bom? Pra gente validar se é um TCE leve, moderado ou grave. Mas no paciente clínico, ela pode ser muito prejudicial. Isso é um fator confundidor. Então, nem 8 nem 80, né? A gente olha para a escala de Glasgow como um auxílio. E aí, para quem não conhece, né? A escala de Glasgow, ela avalia abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E ajuda a gente a graduar, lembra, do nível de consciência. Então, a gente vai graduar isso. De 3 a 15. Exatamente. De 3 a 15. Entrou a pupilar aí, mas não tá mais sendo... Não pegou. Não, propuseram uma Glasgow com avaliação... Para quem não entendeu, foi proposto há uns 3, 4 anos atrás se acrescentar o exame popular, o exame das pupilas, na escala clássica de Glasgow. Então, você teria a escala clássica de 3 a 15 e você diminuiria um ponto para cada pupila que tivesse uma reação patológica, fosse estar médio fixa ou estar midriática. Então, a escala ficaria de 3 a 15 somando, menos um ponto para cada pupila. Então, ela poderia ir de 1 a 15. Uma ideia até interessante, teve alguns artigos interessantes, mas simplesmente não colou. Não caiu na graça do povo. Então a gente continua usando Glasgow
de 3 a 15, e se tem alteração pupilar, a gente fala, olha, é um paciente Glasgow 4 com pupila anisocórica. Isso aí. Enfim, voltando. Glasgow, nem 8 nem 80, você dizia? Isso, e acaba entrando, porque quando a gente vai avaliar indicações de intubação, né, entra lá o Glasgow menor que 9 ou menor ou igual a 8, né, como válido para a gente indicar uma intubação. Mas tem que ter muito cuidado, Léo, porque assim, o paciente fora do contexto de trauma, até mesmo esse paciente que eu mencionei aqui, do pós-ictal, ele muitas vezes vai estar num Glasgow menor do que 8, entendeu? Mas num contexto clínico, descompensação por um quadro convulsivo. Ou esse vovô que você citou, né? O que está com um delírio hipoativo e você vai fazer a conta ali e fala, ó, Glasgow de 7. A grande questão de intubar ou não vai ter tanto a ver com Glasgow fora do contexto de trauma. E sim com esse paciente protege via aérea? Exato. Entender isso. A escala de Glasgow é uma das escalas possíveis para avaliação do nível de consciência. Esse é um ponto que vocês precisam entender. Outro ponto é Glasgow menor ou igual a 8 não é sinônimo de intubação, principalmente em pacientes clínicos. Outro ponto importante, Glasgow menor ou igual a 8 não é sinônimo de falha na proteção da via aérea, principalmente em pacientes clínicos. E rebaixamento do nível de consciência não é sinônimo de Glasgow igual a 8, menor ou igual a 8. Então a gente precisa tratar esses termos separadamente. Rebaixamento do nível de consciência é uma coisa, o Glasgow menor ou igual a 8 é outra coisa, a falha na proteção de via aérea é outra coisa. Essas coisas têm sim suas interseções. Tem paciente que tem as três coisas, ele tem um Glasgow 3 rebaixado e sem proteger a via aérea, mas a gente tem que parar de usar essas expressões como sinônimos, porque sinônimos elas não são. A gente quer falar da proteção de via aérea, fala da proteção de via aérea, paciente sonolento sem proteger a via aérea. Você quer falar do Glasgow, vai falar principalmente num contexto de trauma, principalmente no contexto de pré-hospitalar. Então, paciente vítima de acidente automobilístico com Glasgow igual a 6. Beleza. Você quer falar de sonolência? Você fala de sonolência. A escala de Glasgow não é a única escala de consciência que existe. E, sinceramente, eu nem gosto de escala para avaliação do nível de consciência. Fora desse contexto, o Glasgow no pré-hospitalar eu acho legal. Mas fora do contexto do Glasgow no pré-hospitalar, eu nem gosto de escala para avaliação do nível de consciência. Eu prefiro descrever o que eu estou falando. Paciente sonolento, quando faço estímulo álgico, ele localiza o estímulo e grunhe. Eu acho isso melhor do que falar Glasgow. Até porque os pacientes podem ter alterações neurológicas com Glasgow 15. Exato. O paciente pode ter uma hemiparesia completa de corpo, sugerindo um AVC de grande proporção, e tá ali, ó, lúcido, orientado, obedece comando com a mão que não está afetada, obedece comando, tá com o olhinho aberto, fala de uma forma meio embolada, mas você ainda consegue falar e você vê que esse cara tá lúcido, orientado, e ele tá com um AVC quase que hemisférico do outro lado. Você sabe que eu já ouvi, no de mídio direito, o Glasgow é 15. No de mídio esquerdo... Sério que você já viu isso? O Glasgow, já vi, Léo. Já no vi. prontuário ou é a história de SAMU essa? Não, histórias de SAMU. O paciente tem Glasgow 15 no de mídio direito, mas no de mídio esquerdo o Glasgow é 10. Isso. Fique dito, tá, gente? Glasgow, a melhor resposta do paciente. Grave isso, tá tudo certo. Do e corpo que fique inteiro, dito, tá? Do corpo inteiro. Escala de consciência, escala de coma, né? Escala de coma de Glasgow. Então, se o paciente não tá em coma, é 15. Tá? É o melhor de mídio que vale. Enfim, eu nem gosto de... Essa é inédita, essa eu nunca tinha ouvido. Eu nem gosto muito de escalas para avaliação do nível de consciência. Mas, enfim, a gente vai fazer anamnese, exame físico, a gente vai... se preocupar com as causas fatais. Com as causas fatais. Tem que tomografar todo mundo? Não, Léo. Nada na medicina é sempre e nunca e tudo, né? Então, assim, existem aí ferramentas também que auxiliam a gente, mas no modo bem raiz, a tomografia vai vir basicamente com aquele paciente que está recorrendo, né? Aquele paciente que está persistindo com rebaixamento. E aquilo que você falou de descrever o exame físico facilita o coleguinha que vai avaliar depois, né? Pô, será que ele melhorou? Antes ele abriu o olho quando eu chamava, agora ele não abre mais. Então, assim, a tomografia ela é muito pontual. E aí eu acho que valeria a gente falar de cada
de cada acometimento aqui, né? Porque, assim, existe ferramentas que auxiliam a indicar a tomografia para criança no TCE, para o adulto no TCE, a tomografia para o paciente com quadro convulsivo novo, o paciente hemiplégico. Então, assim, o paciente suspeita de AVC, a gente vai ter que ter essas indicações pontuais, né? Acho que esse é um excelente episódio para a gente pode gravar em separado. Destrinchar. Indicações de tomografia de crânio na emergência. Quando pedir uma tomografia de crânio de emergência, ali você viu o paciente, gostei. Se você gostou do tema, siga a gente que esse tema vai entrar nos próximos episódios do Pod Raiz. Beleza. Isso. Então avaliamos o paciente e agora tem que tratar o que a gente achou, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande mensagem, né, desse episódio, Léo. É a gente entender que o paciente com rebaixamento do nível de consciência, ele é um paciente da emergência, ele vai chegar pra gente de alguma forma. E a gente precisa ter esse mindset, né, de entendimento tanto da história clínica, para juntar com o exame físico, para juntar com o exame de imagem quando indicado, né? E definir qual é a causa e qual o tratamento. Se esse paciente vai trombolizar no AVC, ou se ele vai tomografar no TCE, ou se eu vou mandar ele para casa, se eu vou ter que ajustar a medicação de um paciente epilético. Então, cada causa com seus tratamentos aí. Beleza. Os próximos episódios, indicações de tomografia do PS, não percam. Obrigado por estarem com a gente por hoje. Luísa? @doutora Luísa Brown e @emergência raiz. Um beijo para vocês, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.